Vamos aprender um pouco de Jesus? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui para juntos a gente aprender um pouco mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar com uma história verídica que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos, na época que eu morava lá, há 5 anos atrás. Eu passei muitos anos nos Estados Unidos, para quem ainda não ouviu o meu testemunho. Mas é interessante, gente, porque assim, eu fui convertido lá nos Estados Unidos, dentro de um closet. O Senhor Deus falou comigo poderosamente e eu comecei a me quebrantar e Ele começou a me mostrar coisas desde a minha infância, disse que, mostrando que eu não colocava Ele na minha vida. E eu quebrantado, chorando, me rendi aos pés do Senhor e fui batizado algum tempo depois. E dali eu fazia parte de um grupo de louvor. Não vou dizer ministro de louvor, eu estava muito cru ainda na fé, mas o pastor me colocou ali no grupo de louvor. Um jovem todo tatuado, um jovem que tem seu estilo próprio e que Deus chamou, Deus me escolheu, embora muitos não compreendam, e talvez isso que eu estou contando aqui possa ser a vida de um de vocês também. É interessante porque eu cantava muito mal, tocava muito ruim, desafinava, e ainda assim o pastor dizia, vai ali. Por quê? Porque o reino de Deus tem muito mais do que a gente consegue imaginar, gente. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Percebam, eu morava em outra cidade nos Estados Unidos. A igreja não era perto de casa, mas era a igreja onde Deus mandou eu congregar. Quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente quer conhecer dele, Ele aponta todos os lugares. Eu era novo na fé, mas eu amava Jesus Cristo. Da minha maneira ali, Ele ia trabalhar isso comigo. Mas enfim, tinha um ministro de louvor ali que era muito mais experiente que eu, já tinha nascido em ambiente de igreja, morava nos Estados Unidos e também era brasileiro. Era uma igreja brasileira, a primeira igreja que eu congreguei nos Estados Unidos. A última já foi uma americana. Na verdade, só foram essas duas. E aí, eu peguei o carro para ir. E eu ia dar carona para todo mundo e naquele dia eu ia louvar o louvor principal. Como eu estava feliz, ensaiava, a voz já estava muito melhor. E aí eu fui. Nesse caminho para buscar ele e mais algumas pessoas para poder ajudar na obra de Deus, já que meu carro era maior, e para pegar as coisas dele, as caixas de som, violão, botar tudo dentro do carro, o teclado. Eu peguei as minhas coisas, tinha uma mochila, uma sacola, com uma Bíblia, com os papéis do cântico. Naquela época não tinha muito... nem todo mundo tinha os aparelhos eletrônicos, né, que a gente acompanha as cifras, as notas, as letras. E daí eu botei assim, encaixei tudo no carro e fui para a igreja. Mas eu tinha esquecido, tudo em cima do carro. Enfim, quando eu cheguei na igreja lá, todo feliz, arrumando, cadê minhas coisas? Eu não encontrava, mas de jeito nenhum, não estava mais ali. E eu fiquei muito feliz, chorando por dentro, acabado por dentro. Então, eu falei assim, e agora? Eu vou voltar para buscar? Não, é impossível porque o caminho é longo, 50 minutos da minha casa, quase 1 hora de viagem. Eram highways, ou seja, eram pistas largas de velocidade. Eu falei, o que tivesse lá em cima não está mais. E parece que a gente não confia tanto no nosso Deus, porque alguma coisa me dizia que eu tinha que voltar. Falei, não, eu vou voltar porque eu quero louvar e os louvores estão ali também. E minha carteira, todos os meus cartões, gente, todas as minhas documentações, que foram uma dificuldade, eu era um estranho naquela terra. Eu estava nos Estados Unidos, tudo que eu lutei para conseguir a documentação eu tinha perdido. E aí eu fui quase até minha casa. Dirigi uns 35 a 40 minutos e nada. Naquele momento, muito de nós deve pensar assim, e passou isso pela minha cabeça. Eu vou ligar lá para o pastor, para alguém que está no culto ali, que já começou com certeza, porque já deu o horário, e dizer que não vale mais a pena voltar, porque se eu voltar eu vou chegar o quê? Do meio para o final do culto. Não vale mais a pena, então eu vou ficar em casa, vou lamentar. Mas eu voltei. E na última pista de velocidade, eu comecei a ver uma página no chão, depois outra página ali na frente. E aí
o Espírito falou, é a sua Bíblia. Gente, eu estacionei o carro, mesmo com carros passando, eram menos porque era um dia de domingo. Eu fui lá, encontrei uma página e tinha uma mensagem, mas isso dá outra história. Pegava outra página que tinha um versículo especial, e não estou falando de superstição, de abrir em qualquer versículo, mas naquele momento Deus estava falando comigo. Eu encontrei todos os cartões de crédito, documentos, tudo espalhados. Era como se o Espírito Santo me indicasse tudo. Mas a pasta onde estava o louvor que eu ia louvar, estava ali. As 2 páginas. De forma inacreditável. Eu peguei tudo, juntei, fiz uma cara de triste para brincar com o pastor e cheguei na igreja. Estava no meio do culto, os louvores já tinham sido ofertados e eu meio entristecido porque eu queria tanto louvar. Eu queria tanto, gente, que vocês não têm noção. Mas eu sentei e fui acompanhado, ele só olhou para mim, e aí? Aí eu olhei assim, com a cara triste, assim, encontrei tudo. Eu lembro que ele deu um grito, ele fez, isso não é motivo de alegria. E aí, obviamente, todo mundo foi uma festa ali no meio do culto. Aí ele falou assim, ó, provavelmente, não, com certeza o Espírito Santo falou com ele. Ele falou, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no meio do culto. Vamos parar tudo, porque Maurício vai ofertar o louvor. Gente, eu fui lá, cantei como nunca. O tecladista lá, que era o ministro de louvor, tocou para mim. E eu fiz todo o povo adorar a Deus, porque a gente está ali não é para ser visto como um bom cantor, a gente está ali principalmente para adorar e para levar a igreja a adorar. Imagina, eu tinha esse conhecimento. Mas por que você contou toda essa história, pastor? Porque quando a gente descansa no Senhor, gente, tudo colabora para o nosso bem. Vê se Deus não ia querer que eu ofertasse algo tão bonito para Ele, mas primeiro teve uma prova, gente. Ah, mas Deus já sabia para que Ele vai provar você, para você ganhar pontos, para você ganhar autoridade, melhor dizendo, no mundo espiritual. Satanás começa a te temer, você começa a edificar a sua fé. Gente, eu voltei, e em vez de ficar em casa, eu voltei de novo, mesmo que eu pegasse 5, 10 minutos de culto, para honrar aquele momento. Eu estava ali. Vocês estão me entendendo? Veja o que fala aqui, ó, em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Deixa eu achar aqui. Olha aqui. É clássico isso aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas veja, gente, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Percebe que tem uma premissa? Eu quis aprender de Jesus Cristo. Eu tomei o jugo, mas eu estava indo atrás das coisas do reino. E Jesus Cristo diz que todo aquele que largar tudo pelo reino dele, receberá 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. Mas muita gente pega esses versículos para querer barganhar com Deus, para querer negociar com Deus. Tudo que faz é esperando algum troca. Eu não estava esperando nada em troca. Eu queria adorá-lo. Olha, há uma diferença de você ser fiel no dízimo, nas ofertas, ou abençoar alguém na rua, abraçar um mendigo, orar por ele, e você fazer isso esperando que Deus te dê algo em troca porque você fez isso. Você não vai ganhar, não de Deus, mas você pode fazer isso sabendo que Deus recompensa. Há uma diferença grande. Sabe por quê? Você faz isso porque Ele te amou primeiro. Se você dá o dinheiro, oferta, é porque Ele te ofertou primeiro. Ele te amou primeiro, então você faz, não vou fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele cuida de mim. Ele vai me dar de volta. Você sabe, não, você não exige. Você fala, se me der, Ele é Deus. Se não me der, Ele continua sendo Deus, porque Ele sabe o que eu preciso. Muitos olham para mim, e eu coloquei aqui esse bonezinho até propositalmente. Vocês veem que eu tenho tatuagens no corpo. Muitos assistem e não prestam atenção à mensagem. Batem num pastor tatuado. Não procuram saber quando foi feita, o momento da vida. Significa que Deus não perdoa nada nessa vida, né? E eu não estou aqui entrando em mérito de se é pecado ou não é pecado, não. Eu tenho tatuagens exageradas, então só por isso aí, né, eu passei do bom senso. Mas eu não conhecia Cristo.
Esse pastor me batizou assim. Esse pastor foi movido pelo Espírito Santo a pegar alguém que talvez fale para uma população que vai ouvir e uma outra população não vai me ouvir, mas vai ouvir outros que se vestem diferente, que falam diferente. Tem surfistas pregando, tem pessoas requintadas pregando, tem outras mais elaboradas, tem outras menos elaboradas, tem uns que nem falam português direito. Isso é a multiforme graça para atingir todo mundo. Vamos ter bons olhos, mas tenha fé. Quando algo acontecer assim que parece ser coisa ruim, lembre-se de José, que caiu no poço, ou melhor, foi jogado no poço, vendido como escravo e se tornou governador. Naquela noite, eu me tornei governador. Governador daquele ambiente de louvor, fazendo todo mundo adorar a Deus. E você possa adorá-lo assim também em espírito e verdade. Sabe por que você vai fazer as coisas para Deus de hoje em diante? Porque Ele já fez por você primeiro. Sabe por que você vai amar o próximo e amar a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Deus abençoe sua vida tremendamente. Ei, se essa palavra falou no seu coração, compartilhe, fale com alguém, mande para alguém, para que a palavra de Deus possa crescer nele também. Shalom, shalom, até a próxima palavra, em nome de Jesus.